Olá! Na disciplina de Enfermagem em Saúde da Criança, o tema da aula é alimentação na infância até o final da adolescência. A alimentação infantil é um tema que preocupa, de uma atenção permanente no mundo inteiro. Nós sabemos que crianças que têm uma má nutrição, crianças que têm uma má alimentação, elas desenvolvem pessoas com vários problemas, inclusive problemas neurológicos, problemas psiquiátricos, problemas físicos, entre outros. Então, tem sido hoje uma grande preocupação no mundo. O índice de mortalidade infantil também, mesmo nós estando no século em que estamos, ainda é muito alto. Então, as pessoas que têm grandes preocupações em atendimentos mundiais, elas têm uma das maiores preocupações também, que é a questão da nutrição na infância. Nós temos aí casos que vocês podem olhar em relatos, como por exemplo, Armanduce, que foi uma pessoa que trabalhou muito nessa questão. Nós temos aí padres antigos que trabalharam muito nessa questão. Temos a própria princesa Diana, que era comentada muito na época, questão da preocupação com as crianças. E surgiu a partir dessa preocupação algumas mudanças em questões de Organização Mundial da Saúde, em questão de regiões onde a preocupação com essa questão nutricional se tornou muito importante. No Brasil, embora seja um país muito grande, de muita terra fértil, nós temos regiões de problemas com alimentação infantil muito sérios. Nós temos inclusive um preparado que foi feito pela Pastoral da Criança, junto com profissionais especializados, mas é a Pastoral da Criança que mais faz esse tipo de entrega, que é uma farinha, que ela é uma farinha de várias substâncias, em que ela exatamente funciona para esse tipo de coisa. Ela tem um gosto assim um pouco neutro, não tem muito sabor, mas de um valor nutricional muito alto. Então, para a gente, esse tipo de trabalho é bastante importante. Lembrando que a nossa preocupação também, além da desnutrição, nós temos aí um caso que hoje tem se tornado muito complicado, principalmente no mundo moderno, que é a obesidade infantil. Alimentações rápidas, fast food, entre outros alimentos, tem favorecido esse aumento importante da obesidade infantil. É fator de risco para a criança? Sim, fator de risco, porque a criança pode morrer por uma quantidade de gordura excessiva no organismo. Como é que é a alimentação da criança? Exclusiva até os 6 meses de vida, totalmente leite materno. Aí, a partir do 6º mês de vida, começa-se a introdução de alimentos para a criança. Será apresentado novos alimentos gradativamente. Então, começa a primeira alimentação, é exatamente a papa doce. O que é feito? Raspa de frutas, oferecido inicialmente e numa forma bem gradativa. Então, começa a oferecer, quem se lembra ou quem já viu, que é a primeira fruta que a mãe começa a oferecer para a criança? Raspa de maçã. Então, sempre vai bem gradativo, se ouve, não pode, a gente orienta não a fazer a apresentação de muitas frutas ao mesmo tempo, porque a gente tem que saber o que a criança está aceitando ou se ela tem alguma alergia. Então, começa com uma fruta, espera alguns dias, houve adaptação, põe outra fruta e assim vai indo gradativamente. Após esse período da introdução da fruta a papa doce, houve aceitação, começa a introdução da papa salgada. Aí começa a introdução de alimentos cozidos, legumes cozidos e amassados. E começa a dar da mesma forma, gradativamente para a criança,
intercalando entre a papa doce e a papa salgada. Nessa papa salgada a gente pode colocar sal? Não. A gente pode colocar pimenta? Não. A criança, mas tá sem sabor. A criança não entende. Ela não tem essa diferenciação, então não é para ser introduzido esses tipos de coisa. A gente orienta que alguns tipos de legumes sejam introduzidos um pouco mais para frente, como por exemplo a batata, devido a ela ter o amido. Então, as primeiras papas salgadas que a gente fala para administrar é, por exemplo, uma cenoura, que é bem tranquilo. Aí, nós temos, depois desse período, começa a fazer a adição de carne, hortaliças e raízes. Também de forma bem lenta, vai introduzindo esses tipos de alimento. A carne já vai introduzindo pedaço de carne? Não, a criança nem tem dentição para isso, mas pode estar administrando caldo da carne, não tem problema nenhum. Vai administrando lentamente o caldo da carne. Um dia uma carne bovina, outro dia uma carne de frango. Aí vai introduzindo esses caldos até que a criança vai tendo aceitação normal no organismo. E aí vai fazendo esse processo de administrando novos tipos de alimento todos os dias até chegar mais ou menos aos 12 meses. Continuamos no próximo vídeo.